Aí, voltamos. Voltamos, estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Queria pedir uma ajuda extra. Meu celular, na verdade, ele acho que também estava acabando a bateria, então eu tive que tirá-lo daqui. Então eu não vou ter como acompanhar a minha projeção. Qualquer coisa, por favor, me falem, tá? Qualquer coisa, às vezes eu tô achando que tô projetando e não estou. Porque agora eu perdi esse meu elo aqui de observação, tá? Então fiquem à vontade, podem falar e não deixem passar, tá bom? Vamos, deixa eu pegar aqui o meu material, colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui quem vocês que estão. Deixa eu ver, pessoal, Daniel, hoje eu não falei, Daniel, Felipe, Gabriel, a Ju. Ju, melhorou, Ju? Letícia, Um pouquinho, Lu. melhoras, viu? Se cuida. Obrigada. Letícia, Lu, Mariana, Pedro, Rafaela, Sara, Vitor. Ok, gente, então vamos. Deixa eu pôr aqui. Aqui, na hora que eu projetar, eu falo, que aí vocês me dão um retorno, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Vê se está projetado para vocês. Tá aparecendo, exemplificando? Tá. Tá, então tá bom. Então tá. Então agora acredito que eu nem vai precisar de tirar daqui, mas qualquer coisa vocês me falam, tá? Qualquer coisa diferente aí vocês me comentam comigo. Então deixei aqui, que é justamente aquele ponto que nós estávamos antes do intervalo, onde eu chamei a atenção de vocês em relação à regrinha, né, básica, regrinha de 3. E nós vimos que em um ano, né, com 365 dias, nós temos 8.760 horas. Bem, então vamos. Em termos laboratoriais, a temperatura também é algo que está sempre associado, né? E quando eu coloco isso, eu me recordo toda a minha parte de acompanhamento, de pesquisa, sempre estive associada, e interessante isso, na verdade, não só na época de pós, não, até mesmo na época de estágio que eu fiz, eu sempre fiz muito associado e trabalhava com insetos, né, no sentido de manter o insetário. E por que disso, né? Porque a partir do momento que a gente mantém aquela criação ali de insetos, a gente tem controle da alimentação deles, até mesmo do tempo de vida que eles possuem, né? E então é a melhor maneira que a gente tem para poder fazer experimento, quando eventualmente a gente trabalha com alguma coisa relacionada ou com algum agente etiológico que é transmitido pelos insetos. Então é muito comum nos laboratórios, né, dependendo da pesquisa que você faz, a gente manter um insetário. E por que eu estou falando disso? Porque, obviamente, no insetário a gente tem que ter todo um controle de temperatura, né? Obviamente, eu estou dando aqui um exemplo, tá, gente? Vários outros locais, até vou citar, só para contextualizar, igual no insetário, a gente tem que manter temperatura e umidade, né, adequada. E esse acompanhamento é um acompanhamento rigoroso. Afinal de contas, quando a gente trabalha nesse sentido, para eles não existe feriado, não existe Natal, não existe Páscoa, e a gente tem sempre que ir, né? Não tem disso não, de trancar, fechar as portas do laboratório e curtir. Curtir férias. Você até pode fazer caso, às vezes, você deixe uma pessoa ali, né, que venha substituir as suas funções em relação a isso, porque isso não dá para esperar. Os bichinhos vão ficar ali esperando, coitados, né, morrendo de fome e sob condições que eventualmente podem mudar. Agora mesmo a gente tem acompanhado aí nos noticiários, já tivemos situações em que houve perda de vacina, né, que estavam ali armazenadas nos postos, que já não são muitas,
por variação de temperatura. Outra situação, né? Por exemplo, também na sala de microscopia eletrônica, a gente tem que manter, ele precisa ser mantido num ambiente cuja refrigeração é muito baixa. Então, a gente tem que manter em temperaturas absolutamente baixas em relação ao motor, né? Senão possa causar prejuízo ao equipamento e ele realmente pifar. Estou falando disso porque é uma das situações na prática da vida do biólogo em que nós temos muitos motivos para nos preocupar com temperatura, né? Imagine, você montou um experimento e tá ali com seus animaizinhos, né? Hamster, camundongo, enfim, são animais que também precisam ali no ambiente de biotério manter uma temperatura regular, adequada, de acompanhamento, né? Então, essa situação é porque a gente precisa de monitorar, porque muitas das vezes a gente precisa de traduzir, transpor essas informações dentro, não só ali na sua pesquisa, como às vezes na hora que você for passar para um paper, né, para um artigo científico. Então, isso são situações importantes, que a gente envolve desse acompanhamento, envolve algumas oscilações e que a gente trabalha com isso, né? E várias outras situações. Estou aqui, obviamente, exemplificando para a gente perceber que isso está muito mais relacionado à nossa prática do que a gente imagina, né? Vamos imaginar, só para finalizar, situação em campo, né? De repente eu estou ali colhendo informações daquele animal em determinado habitat. Nada te impede, logicamente, que é uma situação que aí foge do nosso controle, a gente não tem como padronizar aquela temperatura ambiente, lógico que não, mas você possa monitorar, e a partir do momento que você coloca ali um termômetro, né, que venha a acompanhar, e você vai ali todo dia ou intervalos do dia e você anota na sua prancheta, você consegue acompanhar a variação da temperatura daquele local e, consequentemente, acompanhar às vezes o comportamento, né, dos animais, do crescimento da vegetação ao longo de um tempo, né, um intervalo de tempo maior. Mas só para colocar para vocês como que isso é importante, né? E como que nós, biólogos, pesquisadores, estamos ali associados, né? A essas observações. Então, muitas das vezes a gente recebe, às vezes até mesmo indicação de laboratório, a gente compra algum material, né? Que deva ser armazenado em determinada temperatura específica. Aí vem, é como se fosse bula, né? Material de pesquisa, quando a gente compra ali alguma solução, algum produto químico, que às vezes a gente precisa, a gente fica aguardando ansiosamente que ele chegue, às vezes a gente está precisando dar início, a gente tem uma coisinha que a gente tem que ficar ali aguardando. Então a gente precisa, a gente recebe, vem, né, com a indicação, como se fosse, entre aspas, uma bula, né? Como a gente tem bula de remédio. E aí ele vem as especificações. Como é para a gente manter, se ele pode ficar mantido quanto tempo, né? Fora da geladeira. Ou se você precisa manter ali sob a bancada aquele material sob determinadas condições de armazenamento. Então isso aí é fundamental, né? E que a gente, logicamente, precisa, e às vezes essas instruçõezinhas, que é isso que eu estava querendo, agora que eu fui para esse caminho, né, pensar em colocar para vocês, às vezes nessas especificações, entre aspas, nessa bulazinha, né, essas orientações de armazenamento, vem falando, vem ali com indicações, com unidade, né, que às vezes você não tem tanta familiaridade assim, e aí você precisa de fazer a correlação. Né? Então, só para colocar para vocês como que essas casualidades, elas possam ser muito mais frequentes do que a gente imagina, essas situações possam ser muito mais frequentes. E ali, na hora que você pega assim, fala assim, meu pai do céu, né? Como
que eu vou, na verdade isso daí em Celsius corresponde ao quê? Como que eu vou manter? É fundamental, não tem como você falar assim, deixa, deve ser, né? E faz de qualquer forma. Não tem condição, porque eventualmente se você fizer dessa forma, gente, vocês conseguem admitir aí, eu só sei que tem uma pessoa aguardando. Vocês conseguiram admitir? Aí eu não preciso... Eu aceitei. Ótimo, obrigada. Porque aí eu não consigo, eu não saio da tela para não ter problema, que agora eu não acompanho. Obrigada, Daniel. Então é isso que é muito importante, né? Desse acompanhamento de vocês. E aí, e o que é muito comum, às vezes chega o material e você fala assim, professora, mas se chegar uma situação dessa, é lógico que eu tenho ali o meu orientador, eu tenho um outro estudante, se eu estou fazendo mestrado, então de doutorado, para poder me salvar. Nem sempre, né? Nem sempre eles podem te salvar. Nem sempre vai chegar o material e tem alguém ali para poder te salvar, para você perguntar e resolver a sua situação. Às vezes chega, né? A gente está sozinho no laboratório e a gente tem que ir, mas amanhã e na hora que o orientador chegar, a gente resolve. Mas esse produto precisa ser armazenado até amanhã da maneira adequada. Então, colocando isso, é que a gente chega à necessidade, né, de se fazer, então, essas correlações. Então, olhem só, a temperatura laboratorial, a temperatura ambiente média é de cerca de 20 graus Celsius. Essa temperatura em escala Kelvin, em graus Fahrenheit, é respectivamente igual aqui. Então, o que é importante, né? Ele nos deu a temperatura em graus Celsius e ele quer que a gente transcreva em Kelvin ou em Fahrenheit. Então, o que a gente precisa, e eu vou aqui só voltar para vocês enxergarem, né? Aquilo que eu falei com vocês anteriormente, né? Que a gente tenha isso, porque aqui, ó, Celsius para Fahrenheit, Kelvin, né? E a gente aí consegue verificar aqui como eu consigo fazer a correlação. E de Kelvin para Fahrenheit, né? Então, vejamos como que a gente faz aqui. Então, peguei, toquei aqui, utilizando para exemplificar para vocês, justamente para antes, né, que a gente possa realmente começar a fazer ali, para a gente ter um parâmetro, como se faz essa situação, como que eu consigo verificar e ter esse dado. Né? Então, olha só, para converter a temperatura em graus Celsius para Kelvin, temos a conversão. Aí eu coloquei aqui para vocês, né, para não ficar toda hora voltando. Então, pus aqui, ó. Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, aquilo que eu falei com vocês que é padrão, né? Então, a gente teve aqui a temperatura, ela é de 20 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura em Celsius. Então, eu simplesmente, ó, substituir. Vou pegar um marca-texto aqui. Não. Marca-texto, isso. Eu vou substituir esse C aqui, ó, que é o grau Celsius, tá? 20. Então, Kelvin é igual aos 20 graus mais 273, que significa que 20 graus Celsius corresponde a 293 kelvins, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem. Coloquei assim para a gente ter o resultado final, tá? Então, olha, tem essa conversão. Se chegou ali para você, né? Chegou o material e tá falando que é para ser mantido a 293 Kelvin. Então, você vai ver o seguinte, olha, vai observar, né? Normalmente nos laboratórios a gente sempre mantém o acompanhamento da temperatura. Vai ver, olha, eu posso deixar aqui, né? Sob a bancada, não tem problema, né? A temperatura adequada, normalmente, depende muito, logicamente, do local, né? Se ele se mantém sempre em 20 graus Celsius, você pode mantê-lo, né? Caso contrário, você tem que colocar
num local onde possa ser mantido adequadamente e de uma maneira uniforme essa temperatura, né? Então, aqui só para vocês verem, às vezes possa eventualmente vir com essa informação e a gente tem que fazer a correlação para o grau Celsius, que é a medida, né, mais corriqueira aqui para a gente no dia a dia, do qual a gente mais transita aí em termos de informação, tá bom? Então, só para vocês perceberem isso. Só que ele não pediu só para Kelvin, né? Ele também pediu para gente quanto seria em Fahrenheit. Então, a gente tem que pegar também a formulazinha em Fahrenheit. E aí, eu coloco aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó, vermelha. Então, olha, para converter essa temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit, temos que utilizar a fórmula de conversão. Qual que é? Nós vimos que é essa daqui, ó. Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, tá? Então, como que é assim? Como que eu coloco? Então, eu vou substituir. Vou substituir? Vou. Eu tenho a temperatura em graus Celsius, né? Então, vem cá. Vou pegar, padronizar, para fazer igual o outro. Vocês entenderem e terem aí depois também, né? Na hora de, porventura, rever, para acompanhar e fazer novamente, olha. Eu vou substituir, né? O Celsius pela temperatura que me foi dada. Afinal de contas, se a gente voltar no início, a temperatura dada de 20 graus Celsius. Então, o que eu faço? 20 é igual Fahrenheit menos 32 dividido por 8. E aí, deixa eu só pegar aqui para vocês acompanharem, ó. E eu vou fazer, queria fazer acho que de outra cor. Vou fazer outra cor para chamar a atenção, tá? Olhem só para vocês verem. Então, o que que a gente faz? Eu vou até aqui escrever para vocês verem. Não fica bonito não, gente, mas quando a gente faz assim com matemática, eu sinto falta, tá? De fazer aqui conjunto para certificar que todo mundo está acompanhando, tá bom? Aí o raciocínio acho que fica mais fácil para vocês. Porque sempre, às vezes, tem alguém que possa vir a ter dificuldade, tá bom? Aqui, ó. Eu acho que assim, dessa maneira, você enxerga melhor. Acho que a maioria consegue enxergar melhor. Porque aqui eu não consigo, né? No computador só fica assim como barraginha. Por que que eu fiz isso? Porque, olha, esse 1,8 aqui, ele tá dividindo, não tá? Então, ele vai sair daqui, vai vir pra cá, ó, aqui, ó. E ele vai vir o quê? Multiplicando, tá bom? Então, é por isso que a gente vê aqui, ó, que eu coloquei aqui pra vocês, ó. Fahrenheit é igual, né? A gente tem aqui, ó, 1,8 vezes 20, ok? Então, por isso que é isso que apareceu esse 1,8 vezes 20 aqui, tá? Mais 32. Por que mais 32? Porque na fórmula, né, Fahrenheit menos 32, né? Então, ó, deixa eu pôr aqui, vou pôr roxinho agora, não é? Então, ele tá aqui, ó, menos, né? Carga negativa. Então, ele vai sair desse lado, ó, aqui, e vai vir para o outro lado de cá, mais. Então, é por isso que ficou aqui, ó. E o Fahrenheit vai ficar aqui sozinho. Olhem só para vocês verem. Fahrenheit é igual. É tudo que foi para o lado de lá. 20 vezes 1,8 mais 32. Tá? Por que mais? Repito. Porque ele estava aqui desse ladinho, mas ele vai para lá com carga contrária, né? É menos, vai como? Mais. Então, se a gente jogar na calculadora, 1,8 vezes 2 é 3,6, né? 3,6, só que não é vezes 2, é vezes 20. Então, ele fica 36. Aqui,
Só jogar na calculadora, tá bom? 20 vezes 1,8 é igual a 36. 36 mais 32, porque ele manteve aqui. Então, Fahrenheit é igual a 36 mais 32 é igual a 68. Ok? O que significa, então? Que 20 graus Celsius corresponde ou é equivalente a 68 graus Fahrenheit. E se você, né, porventura, tiver ali, né, no retrospecto. Então, deixa eu atender aqui, gente. A Rafa. Admitir a Rafa. Ok. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se você some bem direitinho. Aqui. Ok? Tá tudo bem? A tela tá aparecendo? Voltei para a mesma tela. Tá? Tá. Ok, obrigada. Então, se a gente chegar ali, receber, né, nas instruções, que aquilo que a gente comprou, aquilo que precisa ser armazenado, né, ele está a 68 graus Fahrenheit, eu preciso, né, de manter a 20 graus Celsius, tá? Quero saber se todo mundo acompanhou. Eu até assim tô fazendo com calma, e até coloquei aqui manual para vocês acompanharem o raciocínio. Tá? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, deu para entender. Só que eu tô tentando admitir a Rafaela, só que tá dando falha ao admitir. Já tentei 3 vezes. Ah, Vê se tá. você consegue. Não, eu até saí aqui para admiti-la. Rafa, você tá em sala? Deixa eu ver, porque eu não consigo. Deixa eu ver aqui então. Então, só um minutinho. Eu vou descartar, tá? Porque eu não, senão fica com o slide todo manchado. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ela saiu de novo. Ah, entrou. Deixa eu ver aqui se realmente entrou. Se ela, pelo jeito, Daniel, ela está caindo. Porque como demorou um pouquinho, eu até saí do slide e vim admitir, né? Para não ficar aluno aguardando. Mas ela, eu acho que simplesmente está entrando e está caindo. Tá? Fala com ela que aqui, ó, eu também parei e admiti, mas eu acho que deve ser uma situação de internet dela lá mesmo, tá? Qualquer coisa, ela pode ficar sossegada. Ou se você não tiver alguma dificuldade, eu também aqui, quando vocês demoram muito, também não vou deixar de admitir. Mas eu acho que deve ser uma situação de dificuldade de internet. Tá bom? Para ela, às vezes, sai e entra novamente. Enfim. Gostaria de saber, todo mundo acompanhou, gente? Eu tô até falando isso e tô enfatizando, porque justamente por acompanhar, né? Por saber ali no dia a dia, não de vocês, né, gente? Mas de uma maneira geral, na hora que a gente acompanha, às vezes os alunos possam vir a ter dificuldade básica, mas não tem problema nenhum. Se tiver dificuldade no entendimento, pode perguntar, tá bom? É justamente isso que a gente quer, meu objetivo é de colocar para vocês esses aspectos, principalmente aquilo que venha a ser prático para a vida de vocês, né? Não só no dia a dia, mas nesse caso, de uma maneira aplicada ali na prática profissional de vocês. Então, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Que é fundamental. E também, assim, para a gente desmistificar isso, né? Principalmente por causa disso, a gente não vai sair tendo que decorar, né? Por exemplo, quando eu der um trabalho para vocês, por exemplo, se aqui tivesse agora dar uma atividade para vocês valendo ponto, eu daria para vocês a fórmula, tá? Eu daria a fórmula para vocês,
E vocês aí, no caso, é importante saber fazer, ter esse traquejo de saber fazer, né? Logicamente, no exercício, como mando o exercício para vocês fazerem e me entregar, eu não vou ficar ali colocando a fórmula, porque tá todo o meu material, eu sei que você vai fazer, tem tempo de chegar, olhar e fazer, né? Mas assim, imagine, uma mini provazinha agora, eu colocaria para vocês essas formulazinhas, que é padrão, tá? Colocaria padrão aqui para você, né? Essa conversão de temperatura aqui, não colocaria você para decorar, tá bom? Por isso que eu quero que vocês entendam, quero que vocês saibam o traquejo da coisa, tá? Justamente para não achar que ela é chata ou que ela é muito difícil, porque acaba não sendo, né? Quero deixá-los à vontade para vocês poderem, tá, acompanhar. E aqui, né? Existem erros? Lógico que existem. Não é à toa, qualquer situação de avaliação tem. Por exemplo, eles fazem uma enquete, né? As pesquisas. Eles sempre fazem, né? Igual a gente ouve aí na televisão, IBGE. A IBGE fez uma pesquisa com 2.500 brasileiros e a resposta para essa pergunta é X, né? A maioria aceita isso ou não aceita aquilo, com uma margem de erro, para mais ou para menos, né? Então, existem erros envolvidos, existem situações que precisam ser analisadas, né? Sempre quando a gente faz isso, possam haver erros. E é importante que a gente também possa minimizar, né? Existem sempre um grau de variedade e sempre também uma possibilidade até mesmo de erro real, né? Até mesmo de escrita de representação, que aí é até muito comum, né? Acho que se a gente também fosse muito criterioso para poder avaliar aí algumas escritas, algumas situações, a gente observaria aí, eventualmente, algumas coisas fugindo à regra, né? Então, por isso que é muito importante da gente ter esse pente fino para evitar essa repetição a esses erros, né? Bem, um dos grandes erros que às vezes a gente possa observar no dia a dia é quanto ao arredondamento, né? Arredondamento é incrível, a gente quer muito clássico, né? Aqueles arredondamentos básicos de sala de aula, né? Imagine o indivíduo passar com 60 e ele ficou com 59,1, né? Ele já quer que arredonda para 60, né? Não é assim. Nem pelas regras de arredondamento seria assim, né? Então, só para a gente ver isso, final do ano passado eu tive a situação aqui com o Gabriel. Gabriel queria muito tirar uma determinada nota, mas ele já tinha tirado 0,5 lá. Aí eu falei, Gabriel, não vai, meu filho. Ele falou, mãe, não vai. Não tem como ter esse arredondamento que você está querendo aí, não, né? O fato é que em algumas situações, enfim, a gente tem que tentar padronizar o máximo possível conforme as regras, né? Então, olhem só. Ao medirmos, né? Quando a gente mede a espessura de um livro, eu pego um livro, igual aqui é a minha pastinha, né? Não sei nem se dá para vocês verem. Eu pego uma pastinha aqui e vou medir a largura dela, né? Na verdade, eu vou utilizar uma régua. Aqui, se eu tiver que fazer isso com vocês, né? Tanto a largura como o comprimento, eu vou utilizar padrão fácil, que está aqui na minha bancada, uma régua, né? E essa régua, a nossa régua, um uso padrão que a gente tem aí, ela mede em centímetro, né? Em milímetro, né? Cada pontinho desse, né? Cada pontinho desse aqui, menorzinho, que nem dá pra gente verificar aqui, né? Que a imagem fica pequenininha, são milímetros. Então,
É isso que a gente tem, né? Bem, e aí a gente tem que avaliar, né? Avaliar por quê? Porque se ela está em 1 milímetro, que é a menor medida de uma régua, é 1 milímetro. Pronto. Se obtivermos um resultado de 5 milímetros, a forma correta de representar o resultado será essa daqui. Deixa eu marcar para vocês acompanharem comigo. Marcar isso aqui, ó. 5 milímetros. Ai, Luciane, mas é óbvio. Onde que a gente quer chegar? É esse numeral aqui, ó. Seco, limpo, 5 mm, que é, inclusive, a representação de milímetro. Por quê? Porque é a maneira mais correta de representação. Porque aqui, ela literalmente, né? Ela tem apenas um único algarismo significativo, igual o que a gente tem se a gente for aqui no que corresponde à menor medida. Olhem só, tem uma outra situação só para vocês verem a diferença, tá bom? Olhem aqui. Bem, aqui colocando isso da mesma forma, deixa eu pegar aqui. Depois eu volto, tá? Só para vocês verem a diferença. Aqui é um paquímetro, tá? Literalmente tem medidas bem menores. Ele consegue, olha, até circulei aqui para chamar a atenção de vocês. Percebam que o paquímetro, perdão, qual que é a menor medida dele? Vem indicando 0,05 milímetros. Isso significa que se você fizer uma medição, imagina, eu utilizei o paquímetro e cheguei a medir 5 milímetros. Igual, né, numa outra situação anterior que a gente viu. Só que foram 5 milímetros utilizando do paquímetro. Qual que é a menor unidade dele? Ele tem o quê? Aqui, 0,05, né? Então, qual que é a maneira adequada, correta, de representar 5 milímetros medido por um paquímetro? É 5,00. Com margem de erro para mais ou para menos de 0,05 milímetros, que corresponde à menor medida. Então, na verdade, é importante isso, principalmente na hora que a gente estiver ali construindo uma monografia, uma dissertação, uma tese, escrevendo um artigo, que se você utilizar, né, uma medida, seu experimento teve a composição do paquímetro, então o correto é você representar, então, com 2 casas decimais após a vírgula, tá? Então, até eu fiz assim, ó, para vocês verem a diferença, porque aqui ele é simplesmente o quê? Um número inteiro, era um único algarismo significativo. Na unidade, que é 1 milímetro, então você coloca aqui. E poderia até colocar 5 milímetros mais ou menos 1 milímetro, ou seja, tanto para mais quanto para menos. Seria ali a margem de erro que eventualmente pudesse ter nessa medição, né? Ok? Então, isso aqui é padronização. Ah, mas isso, às vezes a gente vê muito ali no aleatório, no dia a dia, né? O que às vezes se a gente for criterioso, a gente vai identificar muitos erros, tá? Aqui, né? Resolução do instrumento representa o erro máximo da medição, que foi aquilo, inclusive, que eu falei anteriormente, né? Agora, se a gente tivesse que colocar 5 mais ou menos 1 milímetro, tá? Bem, isso é o que a gente possa falar, né? Porque eu dou a indicação de que eu medi, mas que eventualmente, né? Essa característica do erro pode ser para 1 milímetro a mais ou 1 a menos, tá bom? Então, e o correto é representar dessa forma. Eu não deveria, vou até colocar aqui em vermelho para chamar a atenção. Vou pôr isso aqui que eu acho que é um pouco mais claro, tá? Isso daqui, ó, com essa casa decimal,
seria errado. Ó, aqui é o que eu mostrei para vocês, eu me adiantei para vocês verem o contraponto, né? Porque, na verdade, só na hora que a gente mostra, para, de fato, a gente conseguir, às vezes, perceber a diferença do que a gente está falando, tá bom? Mas isso que é. E aí você fala assim, professor, isso faz diferença? Gente, faz uma diferença. Quando a gente entrega um trabalho limpo, assim, é muito comum em banca eles elogiarem. Porque se a gente colocar vários errinhos, mas a moral da história, professora, é a mesma. Sim, mas pequenos errinhos que seriam fáceis, né? Para quem fez o experimento, para quem, na verdade, demandou tanta dedicação, tanto estudo, tanta coisa ali. Só Deus sabe o tanto que a gente às vezes peleja, né? Até chegar aquele momento ali de apresentação. E eu falo até mesmo para vocês aí na monografia, né? Porque é uma realidade agora que vocês já vão construindo. É tanta coisa para chegar até aquele momento da apresentação da sua monografia que, se você puder minimizar ao máximo esses pequenos errinhos, você com certeza, às vezes possa até ter algum percalço de metodologia, mas você ganha pontos, tá? Porque isso é bem visto do outro lado, para quem está avaliando, para quem está vendo ali, né? A professora. Mas todo mundo lembra? Todo mundo faz isso? Gente, a maioria das pessoas que vão para a banca tem umas coisinhas que ela já sai procurando. Padrão. A primeira coisa que se faz é verificar essa dinâmica básica ali de apresentação, de pequenos detalhes, para depois pegar, ler mesmo a fundo, ver o que foi feito e ver até mesmo, né, as conclusões e tudo. Então é muito importante, né, essa característica de apresentação, né, isso daí é fundamental. E essa padronização que é importante, que mostra que a pessoa teve cuidado e que ela sabe, então isso aí é fundamental, tá bom? Que eu mostrei para vocês. E eu já mencionei hoje eu mencionei para vocês na hora que eu estava apresentando, né? Dessa padronização, da necessidade das normas ABNT, que como todo mundo, você já com certeza, afinal de contas, na hora que faz um trabalho, na hora que faz um relatório, normas, normalmente vocês até perguntam, professora, precisa ser nas normas da ABNT? Né? Que é clássico, aquela perguntinha básica. Bem, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela normatiza desde ali numa escrita, né, como elaborar um relatório, como elaborar uma monografia, né, tem toda aquela composição padrão, né, ela também normatiza várias situações aqui para gente, que envolve essa padronização que nós estamos falando, associado, né, a essa descrição numérica, tá? Que muitas vezes ela fica em segundo plano ali pela grande maioria dos acadêmicos, tá? Então tem que ter cuidado, porque existem regras para isso. Já pensou? Vocês trabalham demais, igual ali, consultoria, né? Trabalha muito, você está fazendo agora um relatório para uma grande empresa, né? Imagina, você está ali fazendo agora, né? Com tudo que aconteceu recentemente, vários biólogos trabalharam em consultoria para a Vale, né? Vários. Sempre tem. Mas, logicamente, quando tem essas demandas, essas situações maiores que infelizmente ocorreram, abre, né, uma necessidade e aí um campo em que vários colegas
meus conhecidos já estavam ali trabalhando de uma maneira mais em afinco ali numa determinada situação, né? Então, olha só, você trabalha tanto, você tá ali numa consultoria, né? Você tá pegando os dados numéricos, né? E agora você vai elaborar um relatório e que, né, tem ali todo um padrão formal a ser observado. É fundamental que você tenha clareza. A professora, mas tem gente que possa entregar de qualquer jeito. Sim, tem. Só que isso que é importante vocês perceberem. Há aqueles que entregam de qualquer forma, mas ele eventualmente vai fazer esse trabalho uma única vez, né? E tem aquele que abriu portas e que sempre tende a ser chamado, até demanda, até aquela proposta, né? Porque consultoria é muito disso, de propostas que vão surgindo, que o indivíduo vai realizando, demandando a atuação dele numa área, de repente tem uma necessidade numa outra ou uma outra situação. Então, é muito em relação a isso, né? E, logicamente, daquela equipe que está ali associada. Muitas das vezes tem essas situações em que existe um conjunto, né, de biólogos trabalhando em prol de um objetivo ali, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa noção. Existe uma norma, que é a norma brasileira 5891 de 2014, tá? Que são normas que garantem, inclusive, a situação de arredondamento, tá? E que tem padrão. Vou colocar aqui para vocês, professora, esse arredondamento, isso que a gente está colocando aqui, bem, se você ficar na dúvida, tá ali elaborando uma coisa formal, você vai entregar, você vai ter ali a sua assinatura técnica, você quer abrir portas, quer fazer tudo bonitinho, veja, né, o material, vê direitinho, porque às vezes esquece, às vezes confunde. Isso pode acontecer, mas qual que é o detalhe? Que você saiba dessas informações, que você saiba onde recorrer, que você eventualmente, eu acho que mas eu tô na dúvida. Ok, chega, pega, avalie, né? Para fazer direitinho. Então, olha só que eu vou colocar para vocês. Quando o algarismo a ser conservado for seguido por um número inferior ao número 5, permanece o algarismo a ser conservado e retira os seus posteriores. Como assim? Olha só esse número. 2,3333. Poxa, como que eu vou arredondar? Né? Olha, é o número que vai ser conservado, que é o número 2, né? Esse número, ele é inferior a 5? A seguir, ele é inferior a 5? É o número 3, né? Então, retiram-se, né? Você pega aqui, mantém o 2, tem o 3 e retira-se todos os demais, né? Por quê? Esse número 3, ele é inferior a 5, né? Então, ok. Aqui, olha só. O algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior a 5 ou igual a ele, tá? Então, olha, você tem o algarismo, ele tem um número que é igual ou superior a 5. Então, se a gente for observar aqui, ó, aqui é igual ou superior, aqui é superior a 5, tá? Os dois exemplos aqui justamente para vocês verem, tá? Então, o que você tem que fazer? E desde que você faça assim, né, certinho o protocolo, o que você vai? Nesse caso, já que ele é superior a 5, esse 6 vai para uma casa superior, uma casa decimal superior. Então, o número correto que você escrever aqui seria 5,7. Seria não, né? É 5,7. Ok? Agora aqui, ó, repara, né? Que é um número aqui também
aqui no caso ele é igual a 5. Então, 9,8505. Eu mantenho o número, né? Você tem aqui, ó, esse número aqui, que é o 8. Logo após ele é o número igual a 5. Então, eu também, nessa situação, também vou arredondar para uma casa decimal superior. Por isso, ao invés de ficar 9,8505, você pode e deve colocar 9,9. Então, está aqui representado, tá? Então, só para a gente ver, professora, o meu número é 2,67890. Tem dúvida? Verifica. Ele é, falei, 7, 8, né? Então, número superior a 5. Então, até esqueci qual que era o primeiro número que eu falei. Imagine, 6,7805. Então, fica 6,8. Por quê? É um número superior a 5. Tá? É um arredondamento que a gente faz. Quando o algarismo ser conservado for ímpar. Então, olhem aqui, o que a gente tem, né? Ó, 5 é um número ímpar. Tá bom, então, quando ele for, o número ser conservado for ímpar, seguido de 5 e posteriormente de zeros. Olha só, seguido de 5 e posteriormente de zeros. Por acaso, aqui nesse exemplo, é 6,5500. Agora, poderia ser 6,7500. Por quê? 5, né? 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Então, um número ímpar seguido do 5, né? E posteriormente de zeros. E que, na verdade, a gente deve fazer? Deve somar uma unidade ao algarismo. Então, o que a gente faz? 6,6. Essa é a maneira mais correta de representar esse número, tá? 6,6. Olhem aqui. Quando o algarismo ser conservado for par, o anterior a gente estava falando de um número ímpar, agora eu estou falando de um número par. Olha o número aqui, ó. Par, 8. Seguido de 5 e posteriormente de zeros, permanece o número a ser conservado e retira todos os demais. Então, aqui, ó, 7,8500, a maneira correta de representá-lo é 7,8. Então, são essas situaçõezinhas assim, que eu vou até combinar com vocês o seguinte. Semana que vem, que hoje, porque é a primeira aula, né? E aqui a gente não tem muito necessariamente ficar só refletindo. Então, ela é uma disciplina que a gente vai mais por mão à massa fazer. Vamos combinar o seguinte, semana que vem eu vou trazer aqui pra gente fazer em sala de aula, trabalhando com esses arredondamentos, com essas situações aqui que eu coloquei para vocês hoje, tá? Que é básico, até também de correlação, temperatura, de massa, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês façam. E aí, vocês já sabem como que é o esquema da aula, né? Venham para nossa aula com esse objetivo, com essa, sabendo que vai ter que fazer, tá? Coloque uma calculadora, porque ela realmente ajuda demais, né? Aliás, calculadora não tá longe, é só usar o próprio celular, tá bom? Mas eu gostaria muito mesmo que vocês não deixassem esse caderno, lápis, borracha, calculadora aí do lado de você semana que vem. E semana que vem a gente vai aqui, vou ter, e eu vou querer que vocês façam, eu não vou ficar só dando a resposta não, eu vou corrigir, tá? E aí, se necessário, eu falar assim, fulano, quando você conseguir, qual foi o seu resultado, tá? Para vocês poderem não fugir. Eu preciso muito que vocês acompanhem para a gente poder fazer. Fica até muito mais gostoso, né? Hoje eu tive que explicar e falar aqui.
tentando o mais possível, né, me fazer entender, mas semana que vem eu acho que a melhor maneira é pôr a mão na massa, que assim fica mais fácil em termos de participação, tá bom? No mais, então, eu vou finalizar deixando esse slide, né, como nosso ponto de corte. Se vocês quiserem dar uma olhada aí no material para a semana que vem, e para a gente poder fazer, tá bom? Quero desejar a todo mundo uma boa noite, bom descanso, ó. E semana que vem eu quero muito ouvir a voz de vocês mesmo, tá? E os resultados e ver o que vocês estão fazendo. Um beijo para vocês. Boa noite, viu? Boa noite. Valeu, Daniel. Ju, se cuide, Ju. Boa noite, gente. Pode deixá-lo. Obrigada e boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. Boa Semana noite. que vem todo mundo aí na calculadora. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, boa noite.